Neste curso eu vou te ensinar como fazer um website de notícias. Vamos começar bem simples. Temos aqui na tela o título do website Gazeta do Mundo Tech, seguido de vários artigos ou notícias. Bem simples, cada um desse retângulo representa uma notícia e o texto é o link, o título da notícia. Vai linkar para outra página. Essa outra página mostra o título e a notícia completa. Para a arquitetura desse aplicativo, desse sistema, vou usar o seguinte. Olhando aqui no canto inferior da tela. O navegador vai fazer um pedido, uma requisição. Há um aplicativo de Next.js. Next.js é um framework que nos permite criar um aplicativo de React, mas no canto do servidor e mandar esse aplicativo já renderizado para o cliente. Por que Next.js? Um dos benefícios é de optimização de busca, né? SEO, Search Engine Optimization. O Next.js, em vez de enviar o buscador, vai ter acesso na hora ao código inteiro renderizado do aplicativo e com isso ele vai obter as informações para poder indexar no buscador. O problema que tinha antes, né, com aplicativos SPA, Single Page Application, de página única, era que quando o buscador fazia a requisição, ele recebia o código HTML, mas não tinha nenhuma informação no código, porque conteúdo era criado dinamicamente pelo JavaScript. Mas com o Next.js, essa renderização é feita no lado do servidor em vez do lado do cliente. Por causa disso, o buscador receberá tudo já renderizado com o conteúdo da página. Então ele vai ter as informações para indexar e quando alguém procurar por aquelas palavras que aparecem na notícia, eles vão conseguir achar. Agora, esse é o front-end. Para o back-end nós vamos usar Node.js, o Biblioteca Express, né? Que é outro tipo de framework web, bem simples para poder lidar com requisições no lado do servidor. Eu vou fazer uma API, né, que serve formato JSON, JSON. O banco de dados será Postgres, certo? É um sabor de SQL. Muito bem, esse vai ser o website de notícias. Entendemos que o front-end será escrito em JavaScript, tá certo? Eu não vou escrever em TypeScript, eu vou escrever só no JavaScript mesmo. Vai ser com o framework Next.js. No caso do interface de usuário, eu escolhi Semantic UI React só por ter alguma coisa mesmo, para a gente não ter que escrever o nosso próprio CSS, para não perder tempo. Se você quiser mudar para qualquer outro, sinta-se à vontade, como Bootstrap, Materialize, Foundation, o que for. Vimos que o backend vai ser Node.js, como Express, como framework, banco de dados, database, PostgreSQL. Tá bom? Então vamos pensar nos requerimentos se você tivesse começado na sua máquina. Você precisará do Node.js, que nada mais, nada menos que o JavaScript no servidor. E o NPM, que é o Node Package Manager, para poder gerenciar as dependências dos nossos aplicativos, né, de JavaScript. Então a gente vai precisar instalar o Node e o NPM. É claro, o NPM vai vir com o Node já, então. Também precisaremos instalar o Postgres
que é o banco de dados. Para instalar o Node.js, eu recomendo o NVM. O NVM lhe permite ter várias versões do Node instaladas e você pode mudar as versões com o comando NVM, sem ter que instalar uma versão nova por cima. Tá bom? Eu vim no navegador, abri uma nova aba aqui. Se você quer instalar o NVM, é só ir no repositório de GitHub, github.com/nvm-sh/nvm. Vai aqui embaixo, rola na parte de installing and updating. Escolhe o curl ou o wget que tem no Ubuntu padrão, o curl tem que instalar. Eu estou usando meu sistema Ubuntu, certo? Linux, versão 20.04. Então eu seguiria esses passos aqui, copiar esse, vai no terminal, eu vou ir para o meu diretório aqui, então, um momento. Então, no terminal, eu iria copiar e colar esse comando do wget para poder baixar esse arquivo install.sh e você roda no bash ou qualquer shell que você use. No meu caso, eu vou usar o bash como o meu shell. Tá? E depois de rodar esse comando, ele vai instalar tudo no NVM e ele vai colocar um certo código no seu arquivo RC. Tá? O meu arquivo RC, como eu uso o Ubuntu e o bash, vai ser o .bash rc dentro da minha pasta pessoal, tá? Deixa eu abrir o .bash rc, né? /.bash rc. Vou abrir no meu editor de texto, que é o Visual Studio Code. Você pode usar qualquer editor de texto que você quiser. Vou aqui para a linha 122 a 124. Deixa eu habilitar quebra de texto para você ver melhor. Do lado direito da tela, aqui no meu editor de texto. Essas três linhas serão adicionadas pela instalação, o script de instalação do NVM. Tá? E toda vez que você abrir o seu terminal, essas linhas serão executadas e o comando NVM estará disponível. Na primeira vez que você baixar aquele arquivo e instalar, não vai aparecer o NVM como comando encontrado, porque o arquivo RC não foi executado. Se você quiser que ele execute novamente sem ter que abrir uma nova janela, tá? Uma opção é você abre uma nova janela do terminal, ele vai rodar aquele script bash rc, aí não vai ter problema em encontrar o comando NVM. Mas para aqueles que não querem fechar sua tela do terminal, tem que chamar o bash rc de novo. Você faz isso com source, espaço, caminho para o bash rc. Ou qualquer RC que você use. No meu caso, eu uso bash, então vai ser til/.bash rc. Se você usar outro tipo de shell, como o Z shell, seria o til/zseh-rc, tá? Se você usar Mac, antigamente, com bash, seria o til/.bash_profile. E assim por diante. Tá, então eu já tenho isso. Já rodei. E aqui eu tenho NVM comando, tá? Quando eu digito NVM, aparece as várias maneiras de executar o comando. Então, NVM você pode instalar a versão que você quiser. Com, por exemplo, aqui NVM install, o número da versão. E depois disso você pode utilizar com NVM use, o número da versão. Se quiser instalar a versão de suporte de longo prazo, que é no inglês Long Term Support, LTS, você pode dizer NVM espaço install espaço --LTS. Como eu não tinha, eu tinha a versão 14, que era
a de suporte de longo prazo anterior, agora já tem a nova, que é 16. Ele acabou de baixar, né, a 16. Agora, se eu disser node-v, tá na versão 16 e o npm já é instalado com o node. Então tá aí, versão 8.5.0. Tá? Se você quiser mudar a versão, nvm use, por exemplo, 14 alguma coisa, ele muda para a versão 14. Então vou mudar de volta o nvm use 16 para usar a versão 16. Esse comportamento do NVM aqui pode ser diferente se você usar o Windows. No caso do Windows, o NVM for Windows é outra coisa, tá? Embora que o nome seja parecido. Então, talvez no NVM para o Windows você tenha que usar, além de instalar ele, você tem que explicitamente dizer que quer usar a versão que foi baixada. Tem que ver aí. Se você digitar node-v e ainda aparecer a versão anterior, que não é a que você desejou, então tem que usar, trocar a versão, né, com o comando do NVM for Windows. Acho que é o mesmo, talvez seja NVM use, não me lembro. Tá bom, então temos o node e o npm. Então vamos criar aqui os aplicativos. Então primeiro eu gostaria de criar o front-end, tá bom? Com o Next.js. Então vou aqui mkdir para criar um novo diretório. Eu vou chamar isso de gazeta-mundo-tech cliente, tá? Cliente web, tal. Vou cd para o novo diretório, cd gazeta-mundo-tech cliente web. Vou dar npm init para poder criar um arquivo package.json. Package name vai ser a mesma coisa. Versão, se você quiser mudar, sei lá, 0.1, porque acaba de começar. Descrição, você pode dar qualquer descrição. Cliente web para um aplicativo de notícias. Entry points. Pode pôr index mesmo, não é relevante agora ainda. Comando de teste, já a gente vai ver. Depois, agora não tem teste. Repositório de Git, se tiver, põe aí, não vou pôr nada. Keywords, palavra-chave, não vou pôr nada. Autor, NBK Mundo Tech. Você pode pôr o seu nome. E você escolhe a licença que quiser. Vou colocar MT. Dizer ok, yes, sim. Ok, vou abrir essa pasta no meu editor de texto. Tem aqui o arquivo que foi gerado, package.json, tá? Com aqueles dados que eu escrevi na linha de comando. Então vamos lá instalar as dependências. Vou usar npm, espaço install, espaço. Então a gente vai precisar do React-DOM e o Next. Vai levar um tempo para baixar as dependências. Pronto, agora temos a pasta node _ modules. E tem o Next aqui, React-DOM e as outras dependências. Tá bom? Agora, para iniciar o Next, você tem que digitar Next, espaço dev, para desenvolvimento. Como eu estou usando o Next Dev, que está aqui nesse específico, na pasta específica do Node Modules desse projeto, eu posso dizer npx e ele vai iniciar o servidor. É claro que não tem nada agora, não tem nenhum arquivo, por isso que deu erro. É um erro que ele falou, não pôde encontrar o diretório pages. Por favor, crie um na pasta raiz do projeto. Então vamos criar. Vou criar uma pasta, chama ela de pages. Isso é uma convenção, né? Um padrão do Next.js. Next.js tem várias regras que você tem que seguir do framework para que ele funcione, né?
automaticamente. Ele fornece várias coisas, né? Mas você tem que seguir o padrão do Next.js. E um dos padrões é que tem que ter uma pasta chamada Pages, que corresponde às páginas do aplicativo. Tá? E tudo que está dentro de Pages, por padrão, o caminho refletirá, né? O caminho dos arquivos será refletido na URL, o caminho da URL. Então, se você quiser criar a pasta raiz, que é a barra do seu aplicativo, do seu website, você tem que criar a página principal, index. Então, eu vou criar um novo arquivo dentro da diretório pages chamado index.js, tá? Dentro dessa página, eu vou criar um componente. Eu vou falar function para criar componente funcional. Vou chamar de index mesmo. Abre as chaves. Deixa eu mudar meus espaços para 2. Qual no espaço 2? E disso você vai retornar um template com JSX. Return, parênteses. Vamos fazer uma div mesmo. Teste. Então, temos esse componente funcional que retorna algum JSX, né? JSX que é a representação, parece HTML, mas dentro do JavaScript, que nada mais nada menos é que uma chamada para a função React Create Element. Então, com isso, eu tenho que export default esse componente para que seja disponibilizado e que funcione. Quando eu rodar npx nextdev, agora ele compilou, ele mostra aqui por padrão, ele roda no localhost, porta 3000. Então vamos copiar isso. E eu vou colar no meu navegador uma nova aba. Vemos aqui que temos teste como a gente tinha escrito na página principal, que é a raiz, né? A primeira página que você vê, é a barra, né? Então, o index da pages corresponde à pasta raiz. Se eu tivesse criado uma nova pasta, por exemplo, teste, e dentro de teste colocasse outro index.js, e criado um outro componente, export default function test index, return, sei lá, botar um H1 aqui, test index. Esses espaços não gosto. 2 espaços. Meu padrão é 2 espaços para indentação, não é 4. Então, se eu colocasse isso e fosse para barra teste, apareceria teste index. Por quê? A estrutura dos arquivos que está dentro de pages é refletido no caminho da URL. Então, se o caminho for barra teste que está dentro do pages, barra index, corresponde ao index do barra teste do localhost 3000. Tá? Sempre assim. No Next.js. Claro que ele não digita explicitamente barra index. É só no barra mesmo. Né? Tá certo? Se fosse algo diferente, sei lá, Ana, e a gente fizesse barra Ana, iria bater lá com o arquivo ana.js, certo? Mudei o nome para ana.js. Nesse caso, como não é chamado de index, tem que digitar Ana. Então, teste barra Ana. O caminho da URL corresponde a teste barra Ana dentro da pasta pages, tá? E não importa o nome do componente aqui, não precisa corresponder com o nome do arquivo. Tá? Então, tá aí você entendeu o roteamento mais básico do Next.js. Muito bem. Então, o que fazer agora?
Então vamos lá, vamos dar uma olhada no design aqui. Então vai ter duas páginas, a primeira será o índice das notícias e a segunda será a página da notícia em si. Tá? Então vou te mostrar aqui. Então vamos criar aqui dentro da Pages uma pasta que eu quero agregar todas as componentes relacionadas às notícias. Então vou chamar de barra notícias, tá? E dentro de barra notícias terá o índice. Então vou mover. Vou deixar o teste aqui index mesmo. Vou criar um novo arquivo index.js do notícias. Então function notícias index. O nome pode ser qualquer nome que você quiser, mas eu estou seguindo esse padrão da pasta barra o nome do arquivo. Export default. Queria editar os espaços de indentação para 2 do meu editor de texto. Cadê as configurações do projeto? Configurações. Usuário, workspace. O número de espaço para assinar tab, vou botar 2. Pronto. Return. De volta ao arquivo notícias/index.js. Vou dar o return. Tá? Vou colocar um div. E vou colocar algumas coisas aqui só para começar mesmo. Eu vou copiar o texto lorem ipsum. Se você quiser gerar esse texto, pode ir online e procurar lorem ipsum gerador, gerar lorem ipsum, e você pode facilmente gerar esse texto, né? Lorem ipsum. Por exemplo, esse site aqui. Você clica em gerar lorem ipsum aqui. Ele cria todos os textos que você pode copiar. Eu vou copiar aqui do design mesmo. E vou colocar a mesma coisa. Ver se eu também mudar minhas preferências. Eu gosto que quebre a linha. Quebra. Eu vou habilitar o Word Wrap, que eu gosto. Para vocês verem, para eu não ter que rolar horizontalmente. Tá, então eu vou duplicar essa linha aqui. 3 vezes. Deixa eu colocar um H1 aqui. Gazeta do Mundo Tech. De volta ao navegador. Se eu ir lá para barra notícias, ele bate aqui no Gazeta do Mundo Tech que eu tinha criado, H1, e os divs, né? Tá certo? E a outra página seria a... Deixa eu te mostrar aqui. De volta ao design. Quando eu clico em um dos artigos ou notícia, eu quero mudar, sei lá, notícias por artigo ou deixar notícias mesmo. Um dos problemas, né, em programação, sempre pensar em qual nome usar para as coisas. O que você acha? Usar notícia ou artigo ou post? Não sei. Eu vou deixar a notícia mesmo. Artigo seria mais geral, né? O que você acha? Eu vou usar artigo. Então vou mudar para artigos, tá? Eu mudei o caminho ou diretório. Em vez de notícia vai ser barra artigos. Vou colocar artigos index. Outra página, quando você clica no artigo, vamos se referir a isso de artigo. Clica no artigo e vai para a página do artigo específico. Então, nesse caso, deixa eu te mostrar as URLs aqui. Deixa eu escrever. No
esse programa de design que é chamado Pencil. Quero escrever a URL aqui para você ver. Então esse seria o /artigos, né? E esse outro, o que que seria? Bem, /artigos normalmente eles poderiam usar o ID do artigo, se fosse ID 123, que é um identificador do artigo no banco de dados. Mas isso não é muito bom para SEO, né? SEO, que é Search Engine Optimization, optimização para buscadores. Que é melhor para o pessoal achar seu site é escrever palavras-chave na URL. Então, nós poderíamos converter o título, né, adicionar o título a essa URL. Isso é uma das coisas que poderíamos fazer. Certo? Por exemplo, esse lorem epsilon não sei o que seria parte da URL. É claro que nós poderíamos separar, se chama de slug, né? Esse negócio aqui em inglês chama slug. S-E-S-L-U-G. Claro que se for título muito longo, sei lá, vai ficar muito longo. Então, eu poderia separar o título em si, os dados do título do slug, seriam duas coisas separadas. Então, eu vou fazer isso. Mas refletiria basicamente o título, né? Mas em vez de espaço tem os traços, né? Em vez de pontuação tem só o traço. Em vez de vírgula, espaço só tem o traço. E assim por diante. Eu não vou fazer tudo que está muito longo, então separaria o slug. Consector. Assim. /artigos, o slug. Claro que se o slug fosse o mesmo entre dois artigos, não seria legal, né? Haveria um conflito. Então vamos supor que o slug sempre é único, né? Não existe mais de um slug com os mesmos caracteres. Tá bom? Então, como eu faço para criar essa página no Next.js? Esse slug sempre vai variar, né? Vai ser um diferente para cada artigo. Então, como fazer isso? Bem, no Next.js você pode criar esses parâmetros dinâmicos, né, da rota da seguinte maneira. Dentro do /artigos, vou criar um novo arquivo. E esse arquivo vai ser... O nome vai ser cobrido desses colchetes, né? Dentro do colchete eu vou colocar o nome da variável que corresponde àquele parâmetro, né? Nesse caso seria o slug do artigo, né? Sei lá. Pode dizer artigo slug. Qualquer nome, eu não sei, é difícil. Eu tô colocando o nome em português e misturando com inglês, né? Então fica meio estranho. Você escolhe aí o nome que quiser. Tá? .js. Então, nesse caso aqui, você poderia digitar o que quiser depois de /artigos e ele iria bater nessa página. E o conteúdo daquilo que foi escrito pelo usuário, né, que está na URL, ele aparece como o valor de uma variável que se chama artigo slug. Tá? Então vou dar o export function. Opa, esqueci do default. Exportar default function. Que eu digo? Artigo, sei lá. Como falar? Qualquer nome que você quiser. Sei lá, falar show, tá? Show que no inglês mostrar.
Return. Nesse caso, a página do artigo seria de acordo com o H1 aqui, o título. Ok. Então, o nome do site seguido do título do artigo seguido do conteúdo do artigo, certo? Então, vou fazer a mesma coisa de antes. H1. Tem que cobrir a div, porque não dá para retornar mais de um componente. Poderia usar o partial se quiser, sei lá. Se você não quiser criar a div, React.fragment, desculpa. Usar o fragment. React.fragment. Deixa assim mesmo. Gazeta do Mundo Tech, dentro de H1. Seguido do título do artigo, deixa eu copiar da index, mesma coisa. Vai ser a mesma coisa, tá bom? É claro que esse artigo, o título iria variar de acordo com o slug, que iria, né, depende. Mas por enquanto eu vou colocar uma coisa estática, só para ter alguma coisa lá. Então eu vou copiar esse texto aqui. Esse no caso seria parágrafos, né? Deixa eu colocar P. P. Opa. P. Então, para cada parágrafo que eu copiei do texto, eu cobrindo com a tag P, só para dar mais uma semântica à estrutura de HTML. Significa o parágrafo, né? Pronto. Vamos verificar no navegador. Barra artigo, não é mais notícias. Barra qualquer coisa. Tá? Então, o template está aqui. Funcionou corretamente. Né? Mas note que eu posso digitar qualquer coisa, né? Depois de artigos, barra, que ele vai funcionar a mesma coisa. Obviamente, o que é que vai acontecer? Indo para frente, né? Nós pegaríamos da URL de requisição do caminho o nome do slug, e com esse nome do slug, né, o Express aqui, que é o nosso back-end, lembra? Ele vai olhar no banco de dados. Existe um artigo com esse slug. Se existir, né, ele manda a informação de volta. Nesse caso, mandaria para o Next.js. E o Next.js a gente pode acessar essas informações e substituir em cada seção, né, com essas informações correspondentes ao artigo que você quer ler. Então, o título e o conteúdo desse artigo seriam valores de uma variável, né, cujos dados viriam do servidor. Tá? Então, deixa eu te mostrar só como acessar esse slug da URL do caminho da rota usando pelo Next.js. Tá? Então, a gente vai usar o roteador do Next.js. Existe um efeito, né, effect, hook, que você pode usar. Se você usar a classe, existe o with router. Deixa eu te mostrar na documentação para você aprender a referenciar. Vai aqui no site nextjs.org, clica em Docs. Se você quiser procurar alguma coisa, esqueceu de alguma coisa, clica no Search, na barra de busca. E você digita uma palavra-chave. Nesse caso seria router, que significa roteador, ou param, que é parâmetros. Tá? Então eu vou colocar router aqui, vamos ver. E se você olhar na segundo resultado, next/router, ele mostra aqui o use router, que é um hook que você pode usar. Se você quiser acessar o objeto router,
dentro de qualquer componente função, né? Funcional, pode usar o hook useRouter, tá? Então, com o useRouter desse seguinte uso aqui, você chama o useRouter, coloca na variável router e você pode acessar o objeto router, né? Router.qualquer coisa. Agora, se eu clicar aqui no link do router, ele mostra as propriedades desse objeto. Então tem várias, path name, query e assim por diante. Então vamos tentar isso e ver, né, o que está dentro desse objeto. Mas antes disso eu quero te dizer, se você usar um componente de classe, também é possível. Componente de classe não dá para usar o hook. Então você tem que usar o withRouter, tá? Se você estiver usando componente de classe, vai ser o withRouter, importa o withRouter, e você chama o withRouter com o seu componente aqui na hora de exportá-lo, tá? E isso você pode acessar as propriedades, tá? Aqui, ó. Componentes de classe, classe meu componente, export default withRouter my component, e com você acessa com this, pronto, props, pronto, router, tá? Tá? Então vamos lá no código aqui, no arquivo artigos/artigoslug.js, cobrido de colchete. Eu vou importar o use router from next, eu acho que é next/router, né? Vamos confirmar aqui. Use router from next/router. Certo. E tem as chaves, né? No import. Antes e depois do use router. Então, com isso aqui eu posso, dentro da função, antes do return, chamar useRouter, parênteses, colocar na variável que vou dizer const router igual. E eu vou colocar aqui o valor só no console log mesmo, para você ver. Router. Vamos ver. Então vamos para a página, né? F12. Tá? Ou você vê aqui no navegador, ou você vê também, dá para ver do seu terminal. Por quê? Porque ele faz né, o código é executado no servidor antes de ser enviado ao cliente. Por isso que você vê aqui no parte do servidor do Next.js, estou falando do servidor do front-end, tá? Não é o servidor back-end. Servidor do Next.js. Ele chama esse arquivo, né? Gera a página e envia para o navegador a página já renderizada. E quando está renderizado, ele chama, hidrata, né? Chama hydrate para poder construir a estrutura React de novo no cliente. E de lá ele também executa o código que dá o console log do router. Tá? Então, tem isso. Então, você nota aqui, né? Route, path name, query, as path, e por diante, né? E no cliente, tá? Você note aqui na parte do servidor, o query tá sem nada, não dá pra ver nada. Mas no cliente, se você dá uma olhada aqui no query, você vê que o artigo slug tem alguma coisa, né? Que é aquele valor depois do barra, artigos barra. Então, com isso, se a gente colocar router.query.artigoslug, né? O nome da variável, que é o nome do arquivo JS, lembra? Corresponde ao nome do arquivo tá dentro dos colchetes. Se a gente acessa essa parte da URL. Tá? Então a gente vai usar o router.query.artigoslug para poder obter esse valor. E esse valor a gente vai usar, né, para poder fazer uma aquisição ao servidor. Vamos botar aqui no design.
Então, a gente já tem o slug, a gente vai fazer a requisição ao Express, a API, para poder mandar as informações daquele artigo, se existir. Aí você pega aquilo e pode referenciar, né, aqui dentro do seu componente, que a gente vai ver depois, né, quando a gente configurar o back-end. Nós vamos substituir esses valores aqui, por exemplo, lorem epsilon não sei o que, vai ser, né, vai vir das props, né, nesse caso o artigo shows props, seria props, ponto, alguma coisa, algum nome, sei lá, a gente pode dizer artigo, né, ponto, título, algo assim, tá? E no caso do conteúdo seria o artigo, props, ponto, artigo, ponto, conteúdo. Claro que nada vai acontecer agora, vai dar erro, né? Que não existe. Se você tentar... Pô, a página dá erro, né? Não dá para ler propriedades de undefined. Né? Porque artigo, props, tem alguma coisa? Tem um objeto, mas não tem a propriedade artigo. Então, props.artigo undefined, não existe nada no ponto undefined. Tá bom? Então, vamos dar uma pausa por enquanto. Nós começamos a fazer, criamos o aplicativo do front-end com Next.js, né? Geramos um aplicativo npm package.json, instalamos a dependências React-DOM e Next, né? Criamos dentro da pasta pages, né? As rotas, nesse caso o artigos barra index, o artigo barra o slug, artigo slug. Aprendemos que podemos usar o efeito use router para poder ter acesso ao roteador do Next, que a gente pode dizer o roteador do Next Router .query para poder acessar esses parâmetros do caminho da URL. Nesse caso, o nome da variável corresponde ao nome do arquivo aqui, .js, que está entre as colchetes. Tá bom? Então, aprendemos que a estrutura que está dentro do pages dos arquivos corresponde ao mesmo caminho da URL lá, né? É o roteamento baseado no sistema de arquivos, né? File system. É o padrão do Next. Next tem várias regras que você deve seguir e com esse padrão, se for seguido, o aplicativo funciona sem a gente ter que escrever tudo do zero, né? Ele já faz todo o trabalho para a gente. Basta a gente seguir as regras. Aprendemos também que o Next, né? Eu esqueci de mostrar, né? O View Page Source. Deixa eu reverter isso. Se você clicar o View Page Source, subir código fonte da página, dá para ver aqui que aparece o conteúdo todo renderizado, que é isso que a gente quer para os buscadores indexarem o nosso conteúdo e as palavras-chave serão disponíveis, né, para busca. Isso é uma característica, é um dos objetivos de ter os aplicativos híbridos, né, os isomórficos, em que a gente usa o React, mas primeiro a gente renderiza tudo no servidor antes de enviar para o cliente. Depois de renderizar no servidor, né, por isso que o código também executa no servidor e no cliente. Você manda para o cliente que recebe já o conteúdo já renderizado. E ele roda o código novamente, ele hidrata, né? Tem essa palavra-chave hydrate. Hidrata, que é para poder construir a estrutura do front-end no cliente com aquele código já gerado, a estrutura já gerada previamente. Né? Isso elimina a maior parte do trabalho no usuário, né? Que agora, antes no SPA, né? Single Page Application, a maior parte do processamento era no parte do cliente. O cliente só recebia o bundle JavaScript e tudo era construído no cliente. Mas agora é híbrido, né? O servidor constrói previamente e manda já renderizado para o cliente, que vai reconstruir através do processo de hidratação, hydrate,
e ele vai construir a estrutura de novo. Aí, a partir de que o código já está no cliente, ele vai agir como se fosse uma SPA depois da primeira requisição. Isto é, quando você clicar um link, ele não vai fazer uma requisição para a página completa do servidor. Ele só vai pedir uma parte, né, que é as informações necessárias para poder você mudar de página, que na verdade você está mudando uma parte da sua página, né? Então, por essa é só. Espero que tenham gostado. Por favor, clique em gostei, deixe comentários, perguntas, dúvidas e não se esqueça de ativar as notificações para receber as próximas aulas que estão por vir. Então, muito obrigado e até a próxima.